Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre o fluxo do rotacional através de uma superfície fechada. O que isso vai resultar? Então aqui eu vou relembrar do Teorema de Stokes, que a gente viu na aula anterior, na aula passada. O Teorema de Stokes relaciona a integral de superfície do rotacional de uma função com a integral de linha da função vetorial, através de um caminho no qual a superfície está apoiada. Ele limita essa superfície. Então ela é válida, a gente já viu também, que vale para qualquer superfície, tá? Vale para qualquer superfície que esteja apoiada no caminho. Bem, eu quero, na verdade, através de uma superfície fechada. Aqui essa minha superfície está aberta, o meu caminho aqui está aberto. Ora, eu posso fazer esse caminho cada vez menor. Então o caminho está um pouquinho menor, certo? Se eu quero fechar, faço ainda menor. Então, se o meu caminho tender a zero, a minha superfície vai se tornar uma superfície fechada. Eu concluo que quando o caminho tende a zero, o lado direito da igualdade tende a zero, certo? Ou seja, para uma superfície fechada, o fluxo do rotacional através dessa superfície é sempre igual a zero, certo? O fluxo do campo rotacional através de qualquer superfície fechada é sempre nulo. Se não gostaram muito dessa demonstração, de eu ir fechando o caminho cada vez mais, eu tenho uma outra demonstração aqui, certo? Então vamos imaginar que a minha superfície fechada seja composta de duas parcelas, S1, que está apoiada no caminho C, e S2, que também está apoiada no caminho C, de maneira que a minha superfície fechada S, a superfície inteira, é S1 união com S2. Bem, o fluxo do rotacional através da superfície fechada inteira é a soma do fluxo através da superfície S1 com a superfície S2. Então, juntando S1 com S2, eu tenho a minha superfície fechada. Já vimos pelo Teorema de Stokes que o fluxo do rotacional através de uma superfície pode ser calculado através de uma integral de linha, através do contorno da superfície, da linha no qual a superfície está apoiada. Eu tenho que para S1, aqui o meu caminho está no sentido horário, aqui, desculpa, no sentido de rotação, no sentido dos dedos da mão direita, se eu pegar aqui, eu tenho um sentido. Só que para S2, o S2 apareceu um sinal de menos aqui, tá? Por que isso? O sinal negativo se deve à orientação do caminho em relação aos vetores normais à superfície S2. O S1 segue a regra da mão direita, o S2 está no sentido oposto, então o produto escalar foi invertido, aqui ó, certo? É o produto escalar aqui troca o sinal e aparece o sinal aqui de menos. Então, o fluxo através de S1 do rotacional e através de S2 são iguais e opostos. Consequentemente, quando eu somá-los, resulta em zero. É outra maneira de apresentar a mesma coisa que a gente viu antes. Qual é a consequência disso, quando o fluxo do rotacional através de uma superfície fechada é igual a zero? Bem, então eu quero analisar quais são as consequências, qual é a consequência desse fato. Então vamos recapitular o Teorema da Divergência, que é legal porque a gente começa a utilizar todas as ferramentas que a gente já viu. Então aqui eu tenho um volume delimitado por uma superfície. E aqui eu tenho um campo vetorial que eu chamei de G, certo? Então, a integral no volume do divergente de G é igual ao fluxo de G através da superfície que delimita o volume, certo? A integral de superfície. Eu vou dizer que G é o rotacional de F, certo? Eu vou mexer aqui, manipular um pouco as equações. Se G é igual ao rotacional de F, eu tenho que o divergente de G, ou seja, o divergente do rotacional de F, é igual a G escalar dA. Então, G é rotacional de F escalar dA, certo? A minha superfície é fechada. A gente acabou de ver que o lado direito da igualdade vale zero. A integral do rotacional, a integral de superfície do rotacional através de uma superfície fechada vale zero. Isso significa que o lado esquerdo também é zero. Aqui está. A integral do divergente do rotacional no volume é igual a zero. Qual o volume? Qualquer volume.
O volume é arbitrário. Como o volume é arbitrário, essa igualdade só vai ser zero quando div de Roth igual a zero. Então, a conclusão é que o divergente do rotacional de um campo vetorial é sempre nulo. O divergente do rotacional é sempre nulo. Depois eu faço uma interpretação física do que isso significa, tá? Se não gostaram dessa demonstração, tem outra demonstração para a mesma coisa, tá? Demonstração usando manipulação matemática. Eu acho menos interessante, mas funciona também. Então, o que é o divergente de um vetor G? Tá? Produto escalar de Navier pelo vetor G. É a soma das suas derivadas parciais em relação a x, y e z, de cada componente correspondente. Essa é a definição do divergente. A gente já viu, certo? Ora, a gente já viu que G é igual ao rotacional de F. O que é o rotacional de F? Está aqui, ó. Pode ser através do determinante ou não, a gente já viu o que é o rotacional de F. Então, o que é o divergente desse rotacional? Como é que eu calculo o divergente? Eu derivo essa componente x, é o meu gx, em relação a x. Somo com essa daqui derivada em relação a y e essa em relação a z. Então, efetuando as derivadas parciais, eu tenho derivada de derivada, vai aparecer derivada parcial de segunda ordem, tá? Então, derivo em relação a x e a y, aqui está. Então, eu só estou efetuando as derivadas. Para funções bem comportadas, contínuas com derivada contínua, o teorema de Clairaut estabelece que a ordem da derivação é irrelevante. Então, aqui ó, eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y, que é igual, derivando o mesmo a fz. Então, como a ordem de derivação é irrelevante, isso é zero. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, tudo simplificou e eu cheguei à conclusão que o divergente do rotacional é identicamente nulo. E a gente já tinha dito isso antes, certo? Qual é a interpretação de o divergente do rotacional ser zero? Tá? Então, ele vem do fato de que o fluxo do campo rotacional através de qualquer superfície fechada é nulo, certo? Isso aqui representam basicamente a mesma coisa. Ou seja, campos rotacionais, ROT-F, são campos solenoidais ou incompressíveis, pois têm divergência nula. Já falamos sobre isso anteriormente. Ou seja, esses campos de rotacional de F são linhas contínuas, tá? As linhas do campo são contínuas. Não tem começo nem fim no domínio considerado. Podem ser linhas fechadas também, tá? Então, a consequência disso é que qualquer campo solenoidal, tá? Campo que tenha divergência nula, pode ser descrito como o rotacional de um outro campo vetorial chamado de potencial. Então, vamos ilustrar com um exemplo. Aqui eu tenho o campo de velocidades de um fluido incompressível. Então, nós já tínhamos visto esse exemplo anteriormente, quando a gente estava estudando o divergente. Então, o fluxo de água contornando um cilindro. Aqui está o cilindro, é a vista superior, só o plano de corte aqui na tela. Tá? Não tem fontes nem sorvedouros no domínio considerado. As fontes estão fora do domínio considerado. Tá? Então, o divergente de V, do vetor velocidade, indicado aqui com as setinhas, é igual a zero. Se o divergente de V é igual a zero, é um campo solenoidal incompressível, tá? Por quê? Porque o fluxo que entra é sempre igual ao fluxo que sai, em qualquer ponto, em qualquer região ínfima em torno de um ponto. Tá? Então, se o divergente é zero, eu posso dizer que a velocidade, o campo de velocidade de um fluido incompressível pode ser escrito como o rotacional de um outro campo vetorial chamado de potencial vetorial, certo? O segundo exemplo é um exemplo do eletromagnetismo, também já vimos, do campo magnético que tem sempre linhas fechadas, seja um campo produzido por um ímã permanente, por uma corrente elétrica. No campo magnético, as linhas são sempre fechadas, ou seja, o divergente do campo magnético é igual a zero. B aqui é a densidade de fluxo magnético
ou indução magnética, e os físicos chamam de campo magnético. Em engenharia, campo magnético é vetor H. Eles são proporcionais um ao outro, tá? É irrelevante aqui na análise. Então aqui, ó, se eu pegar essa região, as linhas que entram são iguais às linhas que saem, o fluxo total é nulo, aqui também. Ou seja, o campo magnético é solenoidal, tem divergente nulo. Se ele tem o divergente nulo, e a gente sabe que o divergente de um rotacional é igual a zero, eu posso escrever B como sendo o rotacional de um outro campo vetorial, que é o potencial vetorial magnético, certo? Isso tem aplicações em eletromagnetismo, em análise de problemas eletromagnéticos, tá? E tudo vem do cálculo vetorial. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre campos conservativos e o teorema fundamental das integrais de linha, teorema do gradiente, tá bom? Até lá então!